Olá, seja bem-vindo mais uma vez e nesse vídeo eu vou dar continuidade aqui em mais uma função do nosso sisteminha, né? Nesses últimos dias eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando as funcionalidades do boot e nesse vídeo eu vou estar mostrando mais algumas funções, tá? Mas se você quer entender como tudo funciona, como todas as opções do boot funcionam, a gente tem a playlist aqui no nosso canal só com o vídeo do boot. Claro, os vídeos mais antigos ele pode estar com uma aparência diferente porque a gente sempre está atualizando. E você que tem um boot, toda vez que a gente atualiza, é só você ir no seu e-mail e baixar novamente que ele vai estar atualizado. Caso você vá no seu e-mail e baixe e ele não esteja com essa aparência, tá? É bem simples, é só você entrar em contato que a gente vê outro link para você baixar o boot, tá? E hoje o que eu quero mostrar para vocês é essas funções aqui, ó, tá? Combinar cartesiano, trocar dezena e misturar linha. Vou falar um pouco dessas três funções. É bem bacana, eu acredito que quem gosta de loteria, quem gosta de jogar em loteria, essa opção aqui vai ajudar você bastante, tá? Claro que o boot ele é infinitamente as possibilidades que você pode usar e montar estratégia ou fechamento ou qualquer coisa que o boot vai te ajudar. Então essa opção aqui, combinar cartesiano, como é que funciona? Você precisa ter dois grupos de números para o sistema combinar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou na opção aqui gerar jogos aqui aleatório, tá? Então o mínimo vai ser 1, aqui ó, o máximo vai ser 18. Eu vou querer aqui jogos com 9 números, tá? Eu vou colocar aqui apenas 10 linhas, só para vocês entenderem. Vou deixar os números na ordem crescente, selecionar o local que eu quero e vou colocar aqui, ó, gerar, tá? Então o que foi que o sistema que fez nessa opção aqui quando a gente vai no gera sorte aqui? Ele pegou no mínimo 1, no máximo 18, jogos com 9 dezenas, 10 jogos. Ah, mas eu não queria que meus jogos aqui, ó, começasse com a dezena 1, queria que começasse com a dezena 3. Só você colocar aqui, ó, mínimo 3, o máximo 18, seleciona lá o local e pede para gerar. Então você observa que o mínimo aqui agora foi 3, tá? Então que você controla. Então aqui no caso eu quero no mínimo 1 e no máximo 18. Vou gerar aqui novamente, beleza? Agora digamos que você tem outro grupo de números, né? Começa do 19 até o 25. Você vai colocar ali 6 números, tá? 10 linhas, ó. Vou selecionar aqui e vou pedir para o sistema gerar. Então, eu quero que vocês observem os detalhes. A gente tem dois grupos, né? Aqui no caso, ó, grupo 1, certo? E aqui a gente tem o grupo 2, certo? E aí, o sistema, quando você vai nessa opção assim, combinar cartesiano, ele junta, né? Como que ele junta? O que é que o sistema vai fazer? Ele vai pegar esse grupo aqui, só um exemplo, ó, vai colocar aqui do lado, só para vocês entenderem. E aí o sistema ele vai combinar com todas essas linhas aqui, ó, certo? Então essa primeira sequência ali do grupo 1 vai ser combinada com todas essas sequências aqui, certo? E aí isso o sistema vai pegar a linha 2, né? E vai combinar com todos esses números. Mesma coisa, linha 3 e combina com esses números. Então cartesiano é isso. É você combinar dois grupos 100%. E essa combinação aqui cartesiano, deixa eu só deletar aqui, ela vai ser 100%, tá? Então, se uma linha dessa aqui, você acertar 9 pontos, né? E essa outra linha que você acertar os 6, você vai ter 15 pontos na outra face. Isso aqui, depois que você somar os dois, né? Depois que você juntar os dois grupos, vai dar jogos com 15 números. Se for mais dezena, vai dar no mesmo, beleza? Aí você vai vir aqui, ó, combinar cartesiano. Ele vai te pedir para você selecionar o primeiro intervalo. Muito importante, gente, sempre selecione da esquerda para a direita, tá? Nunca assim, ó, né? Sempre da esquerda para a direita. Selecionou o primeiro grupo, dá OK. Ele vai te pedir para selecionar o segundo grupo, né? O segundo intervalo, esse é o segundo intervalo aqui, e dou OK. Aí ele vai te perguntar o local para salvar, tá? Onde você vai salvar as combinações, ó. Vou selecionar esse local aqui, ó. E aí eu vou dar OK. Pronto. Forma simples e rápida, em questão de segundo, o sistema ele pegou e combinou, ó, todas essas combinações. Então, se você somar aqui, ó, 10 vezes 10, né? É bem simples a conta, deixa eu só abrir a calculadora para você entender, vai dar 100. Então 10 vezes 10, ó, vai dar 100. Então aqui, nesses jogos que tem aqui, tem que ter 100 jogos. Então se eu selecionar tudo, você observa aqui a contagem, ó, 100. Então o sistema, de forma simples e automática, ele combinou todos esses grupos aqui e montou jogos pra gente. Então é simples, não tem segredo. Aqui alguns números está faltando zero, né? Você sabe que o nosso sistema pode vir aqui, ó, 0 à esquerda e ele adiciona aqui o zero quando o número é menor que 10, tá? Outra coisa que você pode se perguntar, aí você montou dois grupos, né? Eu vou deletar aqui novamente só para vocês entenderem.
Eu usei dois grupos, mas você pode estar se perguntando, mas se eu tiver três grupos, dá para usar? Então eu vou colocar aqui, ó, grupo 3, certo? Ó, grupo 3. Então aqui, ó, primeiro grupo aqui novamente, eu vou colocar aqui do 1, tá? Mesma coisa da Lotofácil, mas serve para qualquer modalidade, tá? Você controla. No mínimo 1, no máximo eu vou colocar aqui o 10. Só um exemplo. Aí eu quero aqui 5 números, certo? Do 1 ao 10 eu quero 5 números, eu quero 20 linhas, só para você entender, ó. Selecionei aqui e vou dar um geral. Então, o mínimo foi 1, o máximo foi 10. O sistema gerou aqui várias combinações. E aqui no grupo 2 eu vou colocar no mínimo 11 e no máximo 16, só um exemplo. Quero também, eu vou colocar aqui no mínimo, no máximo 18. E eu vou querer 5 números também, ó. Vou selecionar aqui e vou pedir para o sistema gerar. Então agora a gente tem dois grupos, vamos para o terceiro grupo. Eu vou colocar aqui do 19 ao 25, certo? Então a gente já tem grupos com 5, já tem 10 números, né? Eu vou colocar aqui que eu quero 6 números, só um exemplo para vocês, 20 linhas e vou dar um gerar. Então, o que vocês têm que observar aqui é que agora a gente tem três grupos, né? Ó, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E aí a gente vai combinar todos esses grupos aqui 100%. Mesma coisa, ele vai pegar esse número aqui, né, essa primeira sequência, vai combinar com todas essa sequência e depois cada sequência dessa aqui, ó, ele vai combinar com essa sequência aqui, tá? Vai juntar tudo. Só que quando você usa mais de dois grupos, é por parte. Primeiro você faz o grupo 1, grupo 2, depois você faz o resultado mais o grupo 3. Vamos lá. Então vamos lá novamente, ó, combinar cartesiano. Primeiro intervalo é esse aqui, certo? Ok. Segundo intervalo, esse aqui, segundo intervalo. Ok. Ele vai perguntar o local que eu quero salvar, né? A célula que eu quero montar os jogos. Aqui. Vou dar ok. Pronto. Questão de segundo, ele já combinou. Agora a gente tem linha aqui com 10. Porque 5 desse grupo com mais 5 desse outro grupo vai dar 10 números. E aqui o sistema combinou. Olha aqui quantas linhas tem. É 20 vezes 20, né? A gente vai ter, ó, 400 combinações. Porque foi 20 vezes 20. Beleza? Ah, mas precisa ser do mesmo tanto, né? O grupo 1 tem que ser a mesma quantidade do grupo 2? Não, porque observa que a gente tem aqui 400 linhas, né, com 10 números. Agora a gente vai pegar essas 400 linhas com 10 números e vai combinar esses 20 grupos aqui de 6 números, certo? Mesma coisa, vamos lá no combinar cartesiano, seleciona lá o primeiro intervalo, as 400 linhas, sempre da esquerda para a direita, tá? E agora a gente vai selecionar lá o grupo 2, ó, grupo 2, beleza? Dei ok, ele vai perguntar o local que eu quero salvar essas combinações. Eu vou salvar aqui, tá? Nesse local aqui eu vou colocar todas as combinações. Então, só para você ter noção quantas combinações a gente vai fazer aqui agora. Vai ser, ó, a conta é bem simples, é 400 vezes 20. Ó, ele tem que gerar para mim 8.000 combinações, porque a gente está fazendo aí combinação cartesiana 100%, beleza? 8.000 combinações o sistema tem que gerar. Vamos lá, selecionemos o local. Vou deletar aqui só novamente, só para selecionar esse local aqui, ó, e vou dar ok. Pronto, questão de segundo, você espera, ele deu a mensagem. Se a gente for olhar agora, a gente tem combinações com 16. E se a gente for verificar, ó, a gente tem aqui, ó, contagem 8.000 linhas. Então o sistema, ele juntou o sistema cartesiano, ele juntou todas as combinações possíveis, ele combinou aqui pra gente, tá? Aí você pode estar se perguntando, ah, mas se eu usar 3 grupos de 20, né? Cada grupo ter 20 combinações, vai dar 8.000 linhas, é isso mesmo, vai dar 8.000 linhas. Se você acertar 5 pontos aqui, qualquer grupo desse aqui, você tiver 5 pontos, desse grupo 2 você acertar mais 5 pontos, e nesse grupo 3 aqui você acertar mais 5 pontos, entre esses 8.000 jogos aqui, você vai ter 100% uma linha com 15. Lembrando que aqui a gente fez um teste, e a gente gerou linha de 16, porque aqui tem 5, né? No grupo 1 tem 5, o grupo 2 tem 5 e o grupo 3 tem 6. Então a gente gerou combinações de 16, beleza? Isso é a opção de você usar combinar cartesiano. Ah, eu posso pegar essas 8.000 linhas e combinar de novo com o quarto grupo? Pode ficar à vontade. O processo é o mesmo, é só você combinar, combina 2, depois combina com o terceiro. O resultado combina com o terceiro. E assim sucessivamente, beleza? Então é assim que você faz para você usar a opção de cartesiano, beleza? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é se você quiser trocar um número, né? Você quer trocar um número, mudar um número, só uma dezena, um exemplo. Você pode usar essa opção aqui, ó, trocar dezena, beleza? Como que funciona essa trocar dezena? Então aqui você observa que a gente só tem número do 19, né, ao 25, né? Eu quisesse tirar esse número 19 aqui,
né? Se você fosse trocar manualmente, você ia ter que digitar, né? Teria que apagar, ia ser chato. Agora você pode selecionar o intervalo e você vem aqui, ó, trocar uma dezena. O sistema vai perguntar qual valor você quer procurar, que no caso é o 19, né? Mas pode ser qualquer valor, ó. Colocar o 19 e ele vai perguntar digite um novo valor. Eu vou trocar o 19 pelo número 10, tá? Só um exemplo para vocês entenderem, ó. Coloquei o número 10 ali, vou dar OK. Pronto. Questão de segundo, aonde tinha o número 19, o nosso sistema ele colocou o número 10. Beleza? Novamente, ó, vou selecionar o intervalo, tá? E vou aqui, ó, trocar um número. Vou colocar, para procurar o número 10, vou colocar o 19 de novo. Pronto, ele volta o número 19. Ah, eu não quero trocar em toda a seleção, né? Eu quero trocar só na metade aqui, ó. Só nesse intervalo aqui eu quero tirar o número 19 e colocar o número 10. Então eu seleciono lá o local, trocar a dezena, 19, quero trocar pela 10. Pronto. Aonde eu estava selecionado, ele trocou. Certo? É bem simples, é assim que funciona. Não tem segredo, tá? Tem que ter o número ali para ele encontrar e fazer a substituição. Digamos aqui, ó, vou selecionar esse intervalo aqui, ó, vou melhores dezenas. Então, nesse intervalo aqui, você consegue observar que a dezena 11 é a dezena menos sorteada, né? 9 vezes. Nesse intervalo, a dezena 11 é a menos sorteada. A dezena 14, ó, tem 18 vezes presente nesse intervalo. Então, eu posso pegar um intervalo aqui, ó, tá? Aonde tem a dezena 14 e não tenha a dezena 11, né? Ó, vou selecionar aqui uns intervalos que tem a dezena 14 e não tem a dezena 11, certo? Se tiver, vai ficar duplicada, né? E aí, novamente, eu vou aqui trocar a dezena. Qual o valor que eu quero trocar? 14. Por qual? Pela 11. Pronto. Aonde eu tinha selecionado, ó, aonde tinha a dezena 14, o sistema colocou a 11, tá? Então, você pode selecionar com intervalo também. Se eu conferir aqui novamente, ó, melhores dezenas, olha aí o que vai acontecer, ó. A dezena 11, né, era a menos sorteada, agora tem 13, tá? A menos agora é a 13 com 10 vezes, tá? Então aqui, nessa opção de trocar dezena, você pode equilibrar. Você pode fazer um equilíbrio dos seus jogos. Só um exemplo que eu quero dar para vocês também, o que vocês podem usar esse trocar dezena. Eu limpei tudo aqui, ó. Digamos que você fosse usar na Loto Fácil e você usar esses números aqui fixos. Você ia jogar um fechamento que tem dezena fixa. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Então, todos os meus jogos têm essas dezenas fixas. A gente tem aqui, ó, um total de 9 números. Só um exemplo, tá? Vou colocar esses números fixos aqui, você vai usar. Vou completar aqui o fechamento, só para me dar a explicação aqui, continuar a explicação. Vou completar o fechamento, o maior valor é 25. Eu quero 9, eu vou colocar 6 números aqui para ser jogos com 15. E vou dar OK. Então aqui o sistema, ele colocou aqui mais números, né, pra gente. Só que eu estou usando esses números aqui fixos, correto? Então, se você pegar uma planilha sua ou você baixou da internet e tem números fixos e você queria trocar aqueles números fixos, né? Você não precisava ter uma planilha. Com o boot você pode trocar esses números. Então, digamos, esses são os números fixos. Mas você não gostou do número 8, um exemplo, né? O número 8 ele está fixo aqui. Você não gostou do número 8, acho que é um número fraco, né? Então como que você fazia? Eu vou deixar aqui os jogos aqui na ordem crescente, só para você entender, ó. Se tiver na ordem crescente, aí é que vai ficar mais complicado, porque você vai ter que tirar o número 8 ali daqueles jogos, né? Então você queria trocar o número 8, que ele era um número fixo. Você vem aqui, ó, trocar um número. Qual número você quer trocar? O 8. Você queria colocar qual número? E você vai escolher. Claro que para isso você tem que ver aquele número que você vai colocar, que ele não esteja já no fechamento. Mas eu vou colocar aqui um número aqui para vocês entenderem aqui como fica legal. Vou colocar aqui o número 24, só para você entender. Então onde tem o 8, o sistema vai colocar o número 24. Pronto, terminou o processo. Aqui, ó. Onde tinha um 8 ele colocou o número 24. Só que aqui existem jogos que já tinham o número 24, né? Então é interessante você remover esses jogos que tem o número 24, porque vai ter número duplicado, correto? Só um exemplo que eu estou dando para vocês. A gente pegou aquele número fixo que a gente não queria, né? E fez aquela modificação, certo? Então, se você não sabe se naquele jogo seu, ó, vou colocar aqui na ordem crescente, só para vocês entenderem, ó. Tem número 24 aqui, tem número 24 aqui, ó, número 24 aqui, tá? Alguns jogos, ó, duplicaram 24. E aí a gente colocou outro recurso que tem na planilha, que você vai vir aqui em menu, vai abrir o menuzinho, é a opção 28, dezenas duplicada. Quando você clica nele, ó, o sistema automaticamente ele vai destacar quais linhas tem a dezena 24 duplicada, né? Então aqui, ó, a gente estava olhando no olho, né? Mas aqui agora, quando você seleciona aqui o intervalo, ó, deixa eu só limpar novamente aqui, ó. Seleciona o intervalo,
é a opção 28, tá? Ela não tá aqui nesse painelzinho, essa opção, tá aqui no menu, né? O menu, se você não sabe como abre o menu, você pode clicar aqui no nome menu, ele vai abrir o menu, ou você vai apertar Alt e W, ele vai abrir o menu também. E aí você vai na opção 28, certo? A opção 28 aqui, ó. Seleciona o intervalo e vai na opção 28. E ele vai destacar as linhas que tem números duplicados. Aí agora, né, é bem simples, ó. Você seleciona aqui a linha, ó, clica segurando o Ctrl aqui, ó, em cima e dá um menos, tá? Ctrl menos ou deleta. Aí, ó, a gente tirou todos aqueles jogos que tinha desenho duplicado, a gente removeu. Se você selecionar aqui novamente, ó, não tem número duplicado, e você vir aqui na opção 28, ó, ele não vai fazer nada, porque não tem jogo duplicado. Agora, se eu colocar aqui um exemplo, eu vou colocar a dezena 1 aqui, né? A dezena 1 tá aqui e a dezena 1 tá aqui. E se eu tiver outro número duplicado, vou colocar o 10 aqui, ó, certo? Então, nesse jogo aqui, tem dois números duplicados. Então, quando eu selecionar aqui e vir na opção 28, ó, ele vai colocar lá, ó, o 1 e o 10, informando que o 1 e o 10 está presente duas vezes nessa linha, né? Aí você deleta, beleza? Isso, gente, ele só vai funcionar se a planilha que você está trabalhando estiver desbloqueada. Se eu vim aqui, ó, proteger planilha, tá? Vamos proteger aqui com o nosso boot aqui, ó. Vamos aqui, proteger planilha. Não, então eu vou colocar aqui a senha, tá? Colocar a senha 567. A senha é 567. Então protegi aqui a planilha. Se eu for tentar usar essa opção aqui, tá? Ó, a opção 28, o sistema ele vai saber que a planilha está bloqueada e não vai funcionar, tá? Alguns recursos aqui do boot, gente, sempre a planilha ela tem que estar desbloqueada para funcionar, beleza? Então você viu que você pode trocar um número e você pode verificar se seus jogos têm dezenas duplicadas. Vamos aqui remover aqui a senha da planilha, ó. Desproteger planilha, não, foi 567, né? Pronto, a gente já tirou a senha, a gente já pode editar a planilha, beleza? E aí, outra opção é misturar linha. Como que serve aqui a opção misturar linha? Só para vocês entenderem, ó. Aqui, ó, eu vou colocar o nome aqui, ó, jogo 1, tá? Só para você saber que aqui é o jogo 1 até o jogo 8, beleza? Então, o que é que acontece nessa opção aqui, misturar linhas, aqui no nosso boot? Misturar linhas é quando ela tem uma sequência de números, né? E você, digamos que você quer enviar esses jogos para alguém. Ou você quer criar uma planilha e não quer deixar os jogos na sequência. Aí você quer quebrar aquela sequência para a pessoa não entender como que foi aqueles jogos. Aí você pode usar essa opção misturar linha. Eu vou explicar melhor para vocês, ó. Você seleciona aqui, ó, desde o jogo 1, tá? Até o jogo 9. Então selecionei todos os jogos e quando você misturar a linha, ele vai mudar a posição, tá? Observa, o jogo 1 veio para cá, o jogo 2 foi lá para cima, o jogo 8 veio para baixo, o jogo 7 está aqui embaixo, tá? Então toda vez que você clica em misturar, ele muda a posição do jogo. O jogo 1 sempre começa com 1, 2, 5, ó. 1, 2, 5, o jogo 1, 1, 2, 5 e termina com 22, 24, 25, ó. Vou misturar a posição, ó, misturar jogo 1, 1, 2, 5, 22, 24, 25. Então sempre vai permanecer os mesmos números, ele só vai embaralhar os jogos. Vou dar um exemplo aqui melhor para vocês entenderem, ó. Eu vou apagar isso aqui, tá? Só para você entender, ó. E vou gerar aqui uma opçãozinha aqui para vocês entenderem o que é que eu quero falar, tá? Vou colocar aqui até o 14 aqui, beleza? E aí digamos que você fosse ter uma planilha que tem 14 números fixos, um exemplo. E aí você colocar aqui, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, certo? Vamos colocar mais aqui outra linha aqui, ó, 23, 24 e 25, né? Ó, 24 e 25. Então, aqui nesse exemplo, vamos colocar aqui novamente jogo 1, tá? Para deixar na ordem. Jogo 1, tá? Só para vocês entenderem. E vamos colocar aqui, ó. Então, na Loto Fácil, se você for usar 14 dezenas fixa, aqui eu coloquei do 1 ao 14, você teria que jogar 11 jogos, quando você vai jogar na Loto Fácil com 14 números fixos. Então, se você criasse uma planilha dessa aqui para alguém, né, uma pessoa pediu uma planilha e você fosse enviar para ela, quando ela recebesse a planilha, né, digamos, ela ia entender que você usou 14 dezenas fixa e aí ele só trocou aqui a ordem, né, a pessoa automaticamente já ia saber. Então aqui, ó, do 15 ao 25. Então, por isso que você pode usar essa opção aqui, misturar a linha, para você quebrar a ordem. Ó, eu quebrei a ordem, tá? A gente trocou aqui a posição, não tá mais do 15 até o 25, ó, ele mudou, né? Ele mudou. A mesma coisa se a gente deixasse essa planilha aqui automática, só para você entender, ó. Vou deixar aqui automática essa planilha, ó.
Deixa eu colocar aqui para vocês do 1 ao 25. Só que a gente vai usar aqui 14 números fixos, né? Esse aqui é os 14 números fixos, ó. Vou colocar aqui, ó, fixo, só um exemplo, né? Isso é uma planilha que você vai criar, só um exemplo. E aqui as variáveis. As variáveis vai do 15 até o 25, certo? Ó, vou colocar aqui, ó, do 15 até o 25. Então, a gente vai automatizar para ficar dinâmico, né? Quando a gente trocar essas 14 dezenas aqui, essas 14 vai ter que se alterar. Então você vem aqui, ó, matriz alto, ele vai te perguntar aqui para você selecionar aqui a linha, né? Eu vou selecionar aqui os números fixos aqui, ó, e vou voltar aqui, ó, e vou pegar esses números fixos aqui. Eu tô fazendo por parte, mas você pode fazer de uma vez só. Beleza? Aqui já tá automático. Se eu apagar isso aqui, ó, os números fixos lá já fica zerado. Correto? Vamos automatizar aqui, ó, matriz alto, seleciona esse intervalo aqui das variáveis e é só essa linha aqui mesmo, ó, só essa linha onde tá as variáveis, né? Vou dar OK. Pronto. Se eu deletar aqui, ó, né, já tá variáveis, beleza? Se eu colocar aqui outra sequência de números, só para você entender, ó, eu vou colocar aqui para gerar aqui uma sequência de números, tá? Então, no mínimo 1, máximo 25, vou colocar aqui 14 números, eu vou colocar uma linha só. Vou selecionar aqui o local, ó. Colocar aqui a configuração que vocês não estavam vendo. Selecionei aqui o local e vou pedir para o sistema gerar. Então aqui, ó, o sistema colocou 14 números aleatórios para mim aqui das fixas, tá? A mesma coisa, se você não sabe quais as outras dezenas variáveis, né? Você pode vir aqui, ó, pode colocar dezenas ausentes, né? Selecionar um intervalo onde tem os números, ó. Dá OK. Maior dezena é 25, que é para a lota fácil. Pronto, ele me gerou aqui, ó. Essas aqui são as dezenas variáveis. Criou outra planilha, né? Venho aqui, ó, eu vou colar elas aqui. Beleza? Então, novamente aqui, ó, eu fiz outra opção aqui agora. A gente está usando 14 dezenas fixas, as 14 fixas e aqui as variáveis. E aí, ó, o sistema você fica mais complicado de você entender, né? Porque a gente mudou a posição aqui do jogo, ó. Então a gente pode selecionar novamente, ó, e misturar. Então ele vai misturando. A outra coisa é que você vê que os números fixos, eles estão aqui, né? Eles estão sempre aqui presentes. Você pode usar essa opção aqui, ó, de embaralhar números, caso você queira, né? Só que é o seguinte, tá, gente? Ainda, tá? Ó, a gente pode selecionar aqui, ó, selecionar aqui o intervalo aqui, ó, e vou aqui, ó, na opção embaralhar números, tá? Ó, agora você não consegue mais assim no olho saber que você está usando 14 dezenas fixas, porque a gente misturou. E se você colocar aqui, ó, para deixar na ordem crescente também, ó, ordem crescente, ó, observa aí, ó, os números na ordem crescente. Você também não vai saber muito bem se essa planilha tem 14 dezenas fixas, porque você misturou todo o esquema do fechamento. Agora o que eu quero que vocês atentem é o seguinte, ó. Se você usar essa opção aqui, ó, misturar linhas, tá? Se você usar a opção embaralhar números aqui, ó, embaralhar números, tá? Essa opção, ele vai tirar a fórmula da planilha. Tá? Então observa aqui, ó, se a gente colocar aqui em matriz alto, nova, dessa vez aqui, ó, vou selecionar um intervalo de uma vez só, vou dar OK e vou selecionar aqui os jogos, ó, selecionei tudo, né? Selecionei tudo. Então se eu deletar isso aqui, ó, nossa planilha tá automática, certo? Então se eu colocar aqui no número 1, eu colocar um W aqui, ó, aonde tem um número 1, ele vai colocar um W, certo? Porque tá automática. Só que se você fizer isso aqui, ó, olha aqui, ó. Se você fizer isso aqui, ó, vou deixar aqui na ordem crescente, tá? Primeiro, ó, ordem crescente. Aqui tem uma fórmula, observa, tem uma fórmula, tá? Aqui, ó, não tem fórmula. Aqui tem, porque tá automático. Eu quero que vocês atentem isso aqui, ó. Então, se você selecionar isso aqui e deixar na ordem crescente, beleza. Continua com a fórmula, observa lá. Continua com a fórmula, certo? Você deixou na ordem crescente. Agora, se você selecionar isso aqui e colocar aqui, ó, misturar linha, observa que o sistema, ele tirou aquela fórmula. Então, se você deletar aqui agora, ó, o sistema, ele tirou. Então, você tem que ficar atento. Se você misturar linha, ele vai remover a fórmula que tinha na planilha, tá? E vai deixar sem fórmula. Então, isso aqui é só para você fazer mais para o seu uso pessoal aí, para você não ter perigo de danificar a sua planilha, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente viu combinar cartesiano, trocar dezena, misturar linha, e a gente também viu aqui a opção para você saber se aquele seu jogo tem números duplicados, né? E aí depois que você vê que tem números duplicados, você pode remover aqueles jogos que tem dezenas duplicadas, tá bom? Então, gente, isso é só um pouquinho do poder do nosso boot. O nosso boot é capaz de fazer muito mais coisas. Se você gostou do boot também, no primeiro comentário ou em nosso site joguefacilws.com.br vai ter o link para você adquirir o boot e fazer seus testes, e você vai ver. Eu tenho certeza que o nosso boot vai te ajudar, você vai ganhar muito mais tempo aí para você fazer planilha, analisar dezenas, fazer muita coisa voltada para a loteria com o Excel,
O nosso boot vai te ajudar. E tudo isso aqui que eu estou falando para você, você não precisa saber programação, não precisa saber Excel. Basta você fazer igual a gente faz nos nossos vídeos e vai funcionar. Beleza? Então eu te agradeço a todos, fiquem com todos com Deus e até o próximo vídeo.